Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Ética Digital com Hans Jonas, onde vamos abordar hoje as ideias desse pensador para a gente falar um pouco sobre o mundo digital, liberdade de expressão e os impactos que o seu mau uso pode trazer para nós. Com vocês, Maria Rita, Gabriela e as nossas ilustres convidadas Marília e Cecília. Enfim, eu, Lucas, serei o seu guia nessa viagem filosófica. Bom, antes de começarmos, eu acho interessante a gente mencionar que Hans Jonas era um filósofo alemão que nasceu em 1903 e morreu em 1993. Ademais, ele era conhecido principalmente devido à sua influente obra O Princípio da Responsabilidade. Tendo em vista que o trabalho de Hans Jonas concentrava-se nos problemas éticos sociais criados pela tecnologia, como exemplo, as fake news, no caso. O direito à liberdade de expressão é um dos princípios fundamentais de uma sociedade democrática e aberta. Eu também acho muito importante a gente falar que isso tudo está interligado com o que ele fala a respeito do que é responsabilidade de todos em prezar pela qualidade de vida das gerações futuras. Isso mesmo, como o Lucas falou, né, a gente está trazendo esse filósofo que ele trabalha muito bem a sua obra que ele deixou com a contemporaneidade e uma coisa que acontece muito no Brasil, né, que é as fake news. Bem-vindos, meninos, ao nosso podcast essa tarde e eu e a Maria Rita vamos entrevistar vocês hoje. Dando início agora à parte, né, de perguntas do nosso podcast, como já foi falado, né, anteriormente também pelo Lucas, a gente vai falar sobre Hans Jonas hoje e sua obra O Princípio da Responsabilidade. Nessa obra, né, meninas, ele destaca a importância de equilibrar a liberdade de expressão com a responsabilidade ética, especialmente nesse mundo digital que a gente vive hoje, né, que é uma diferença muito grande da antiga geração com a nossa agora, no meio digital. Então, vamos começar com você, Marília. Vamos lá. Na obra Princípio da Responsabilidade, né, Hans Jonas, como eu já falei, ele destaca essa relação da liberdade de expressão e a responsabilidade ética. Como você, né, tipo uma jovem brasileira, vê essa conexão no contexto do mundo digital, onde a disseminação, né, de informação pode ocorrer de uma maneira instantânea e ampla e uma coisa que fica pra sempre por aí, tipo, o que entra na internet não sai. Então, boa tarde. É muito interessante ver o ponto de vista do Hans Jonas para as coisas que acontecem atualmente, porque a liberdade de expressão ela é um direito fundamental de uma sociedade democrática e o interessante é que ele já se antecipava. Quando eu estava lendo a respeito desse filósofo, eu percebi que ele é um filósofo além do seu tempo, porque... Dando início agora à parte, né, de perguntas do nosso podcast, como já foi falado, né, anteriormente também pelo Lucas, a gente vai falar sobre Hans Jonas hoje e sua obra O Princípio da Responsabilidade. Nessa obra, né, meninas, ele destaca a importância de equilibrar a liberdade de expressão com a responsabilidade ética, especialmente nesse mundo digital que a gente vive hoje, né, que é uma diferença muito grande da antiga geração com a nossa agora, no meio digital. Então, vamos começar com você, Marília. Vamos lá. Na obra Princípio da Responsabilidade, né, Hans Jonas, como eu já falei, ele destaca essa relação da liberdade de expressão e a responsabilidade ética. Como você, né, tipo uma jovem brasileira, vê essa conexão no contexto do mundo digital, onde a disseminação, né, de informação pode ocorrer de uma maneira instantânea e ampla e uma coisa que fica pra sempre por aí, tipo, o que entra na internet não sai. Então, boa tarde. É muito interessante ver o ponto de vista do Hans Jonas para as coisas que acontecem atualmente, porque a liberdade de expressão ela é um direito fundamental de uma sociedade democrática e o interessante é que ele já se antecipava. Quando eu estava lendo a respeito desse filósofo, eu percebi que ele é um filósofo além do seu tempo. Dando início agora à parte, né, de perguntas do nosso podcast, como já foi falado, né, anteriormente também pelo Lucas, a gente vai falar sobre Hans Jonas hoje e sua obra O Princípio da Responsabilidade. Nessa obra, né, meninas, ele destaca a importância de equilibrar a liberdade de expressão com a responsabilidade ética, especialmente nesse mundo digital que a gente vive hoje, né, que é uma diferença muito grande da antiga geração com a nossa agora, no meio digital. Então, vamos começar com você, Marília. Vamos lá. Na obra Princípio da Responsabilidade, né, Hans Jonas, como eu já falei, ele destaca essa relação da liberdade de expressão e a responsabilidade ética. Como você, né, tipo uma jovem brasileira, vê essa conexão no contexto do mundo digital, onde a disseminação, né, de informação pode ocorrer de uma maneira instantânea e ampla e uma coisa que fica pra sempre por aí, tipo, o que entra na internet não sai. Então, boa tarde. É muito interessante ver o ponto de vista do Hans Jonas para as coisas que acontecem atualmente, porque a liberdade de expressão ela é um direito fundamental de uma sociedade democrática e o interessante é que ele já se antecipava. Quando eu estava lendo a respeito desse filósofo, eu percebi que ele é um filósofo além do seu tempo. Não, exatamente, né? Eu gostei muito que tu frisou, né? Que, tipo, ele é um filósofo também, tipo, moderno. Porque, acho que quando a gente tá estudando filosofia, a gente foca muito na época que, né, eles deixaram as obras e não consegue relacionar tanto com as coisas que acontecem hoje em dia, mas com as obras dele, as perspectivas, né? A gente consegue ver muito isso. E é muito interessante. É, pelo menos, um filósofo que eu tô gostando muito de estudar. Agora, tipo, adentrando aqui em outro bloco de perguntas, né? Dessa tarde, que vai ser cheia.
eu queria te perguntar, tipo, onde exploraremos as preocupações, né, do Hans Jonas sobre o crescimento do humano através da tecnologia. Tipo assim, porque, querendo ou não, tudo que a gente fala hoje em dia tem uma repercussão muito grande. E, em particular, como a irresponsabilidade no uso da tecnologia, por distorcer a verdade, né, a fake news, no caso, prejudica essa liberdade de expressão. E como você enxerga esses desafios, tipo, no cenário atual brasileiro, que a gente sabe que tem muita fake news, muita coisa que acontece em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, todas. Até as correntes do WhatsApp. É complexo, né? Porque nós não podemos ser tolhidos da nossa liberdade, mas também nós não podemos ferir a liberdade de outras pessoas. E o avanço das tecnologias, o que a gente tem percebido é que, de uma certa forma, acaba prejudicando a vida de algumas pessoas devido a esse uso exacerbado e inadequado, sem legalização, tem causado na vida das pessoas. Porque, veja, a partir do momento que essa tecnologia ela não responde aos anseios da sociedade de modo em que o meu direito ele precisa ser respeitado e o direito de liberdade do meu irmão precisa ser respeitado de modo que eu não possa ser tolhida nem ele também no seu direito de expressão, essa tecnologia ela precisa entrar no eixo de legalidade, para que, além dela ser útil para a sociedade, ela tenha a responsabilidade, ou as pessoas que usam tenham a responsabilidade de se responsabilizar pelo seu mau uso. Então, meu Deus, já falei demais, né? Mas minha última pergunta, Marília, aí eu te deixo quieta por essa tarde. Como tu já falou, né, nas outras falas, o Hans Jonas, tipo, ele destaca essa necessidade de responsabilidade ética diante das ações humanas, né? Como tu falou aqui, como responsabilizar essas pessoas. E alertando sobre as consequências a longo prazo, né, disso, nas redes sociais, né, as fake news, as ditas fake news, elas desafiam muito essa responsabilidade. E, indo nesse contexto das redes sociais, tipo, como a gente pode ajudar e garantir que as informações sejam verdadeiras, né? Considerando que as pessoas podem ser facilmente influenciadas e causar muitos problemas por isso. Tipo, quem não já foi criança e viu aquelas correntes no Orkut, compartilha ou sua mãe vai morrer. Tipo, é uma coisa que vai acontecendo. É complicado, né, você saber se é verdade ou mentira o que você tá vendo e ouvindo hoje em dia nos meios de comunicação. E na minha opinião, uma das coisas que a gente pode fazer é tentar buscar o máximo possível a fonte daquela informação para ter certeza se ela é verídica. Porque os Hans Jonas ele já dizia que o excesso do uso o avanço das tecnologias, elas podem prejudicar muito a sociedade, muitas pessoas, porque exatamente por isso, porque você não sabe o que você está lendo hoje, você não sabe o que você está vendo, você não sabe as informações que estão sendo passadas, se elas são verdadeiras ou se elas são mentiras. Isso de alguma forma vai prejudicar a sociedade de um modo geral, não tem como fugir disso. O que a gente deve fazer mesmo é buscar a fonte daquela informação para ter certeza de que ela é verídica. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é sobre o conceito de liberdade, né, na visão do Hans Jonas. Ele dizia, o conceito de liberdade para ele aqui é um dos condutores do pensamento dele, né? Porque ele falava muito sobre a humanidade, sobre nós nos responsabilizarmos, sobre a responsabilidade do ser humano com a sociedade, com a natureza de um modo geral. E o conceito de liberdade para ele era o fio condutor do seu pensamento, de modo que o autor fornecia uma interpretação muito peculiar, considerando este conceito como o princípio da existência da existência orgânica, ou seja, o princípio da liberdade para ele dá a entender que é como se fosse o princípio da existência humana. E eu creio que é basicamente isso também, né? O princípio da liberdade, ele nos garante, de alguma forma, a gente ser livre de um modo geral. Sim. Não, realmente, é uma reflexão muito valiosa. E assim, não é uma coisa pra uma tarde só, né? Porque... Sim, é muita coisa, é muita informação. Enfim, né? Já falei demais, agora eu vou passar a palavra pra outra entrevistadora. Adorei a tua reflexão agora sobre a questão de usar a internet tanto para o bem quanto para o mal, disseminação de ódio, também usar às vezes até para campanhas, para propagar campanhas de de saúde. É uma grande ferramenta. Para tudo, na verdade, assim. Sim, exatamente. Acho que hoje em dia a vida do ser humano ficou tão importante que não tem como a gente tirar agora das nossas vidas. A gente tem que ver o ônus e o bônus que ela trouxe pro até porque tu precisa de algo, tu já vai direto pra internet pra saber. Exatamente. Então é bem interessante. Porque é uma coisa aí que ao mesmo tempo que ela te traz o céu, ela te dá o inferno. É malefício e benefício. E hoje ela faz parte do seu dia a dia, né? Por isso não tem como tirar. Então, tu tem que te adaptar, tu tem que saber o que falar, como falar. Porque, por exemplo, a digital influencer, gente, digital influencer, ela não sabe, às vezes ela sabe,
e do tamanho da influência que ela tem sobre a vida de outras pessoas. Exatamente. É por isso que o nome chama digital influencer, justamente porque ela influencia muito no mundo digital. Isso é uma preocupação, querendo ou não. Sim. Porque, por exemplo, ontem no Fantástico, os joguinhos. Então, E isso é muita uma influência gente- tanto negativa quanto positiva, viu, gente? Porque... Claro! E, tipo assim, os joguinhos, a galera que dissemina, que propaga esses joguinhos, muita gente já morreu de suicídio porque apostaram tudo e morreu. Exatamente. E aí, onde é que tá a consciência dessa galera? Por que eles não pararam? Porque pra eles estão lucrando. E tem muita gente que tem pouco, mas já acha que vai apostar achando que vai ganhar muito, na hora acaba Eles perdendo tudo que tem. vendem uma ilusão Ah, total. no Fantástico, a mulher falando que pegou o salário do mês dela e apostou, e agora é a irmã que cuida. Gente, isso é uma loucura. Então, até onde vai, tipo assim, a gente tem que ter a precaução. A precaução é prevenção. Exatamente. Pra gente saber o que a gente tá se metendo, se a gente entendeu que a gente confia em tudo que a gente olha, praticamente. Exatamente. E a abordagem ética de Han Jonas, que se centra nas consequências a longo prazo das nossas ações, oferecer uma orientação para a solução mais eficaz para problemas de notícias falsas, considerando seu impacto na confiança na informação, na coesão social e nos processos políticos? Claro. Acho que atinge de forma direta. Tá querendo me dizer que o tanto que uma informação que a critério eu recebo pode ser ou não verdadeira. A tese, se ela for disseminada, eu entendo que ela é verdadeira. Sim. Mas depois que eu vou ver que, pô, não é verdadeira, aí eu fui lá, fiz um textão arregaçando e, pô, não é verdadeira. Você entra no entendeu? Instagram, seus familiares todos postando uma coisa. Você não vai duvidar. A pessoa não vai duvidar. Então, tem um impacto sim, cara. Tem um impacto bem forte. E às vezes, por exemplo, já teve casos que uma pesquisa da Universidade de Harvard, ano passado, falou que muitos jovens estavam se matando porque o Twitter lá é muito forte, eles não têm WhatsApp tão forte quanto a gente tem, mas SMS e Twitter. E muitos jovens estavam se matando porque estavam escrevendo suas coisas, suas realidades, e às vezes, tipo assim, a galera caía matando. E tinha aqueles grupinhos que as pessoas faziam pra Disseminar ódio, sim, fazer bullying. E aí a pessoa se matava, pô. Por isso a importância da prevenção, de você tomar cuidado daquilo que você está vendo Isso. e buscar a fonte, como eu te falei anteriormente, né? De você sempre verificar a fonte daquela informação. E aí você tem que ver a questão da prevenção. Você tomar o cuidado daquilo que você está vendo. Exatamente. Né, gente? Pra evitar esse tipo de situações e tantas outras, né? Enfim, né, gente, muito interessante como a pesquisa dele influencia hoje em dia e pode ajudar a gente Hoje em cara de, muito. sei lá, séculos Exatamente. com visão Quando de ele agora. morreu, É isso que eu quis dizer, ele social. colocou à frente do seu tempo. Sim. Porque ele já tinha essas falas há muito tempo. Pois é isso aí. Muito mais. Foi isso, galera. Estamos ficando por aqui com essa tarde maravilhosa de muito conhecimento. Que quem quiser se aprofundar mais a ética nos tempos atuais, principalmente na área da tecnologia, fiquem atentos, porque logo logo sai mais um episódio do nosso Ilustre Podcast. Valeu!